Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Mais de 7.000 denúncias de estupro foram registradas nas delegacias de São Paulo nos primeiros 6 meses deste ano. Um número que cresce no estado e também no país. Em 2023, o Brasil teve quase 84 mil casos, média de 2 estupros por hora. No ano passado, as delegacias brasileiras receberam quase 84 mil denúncias de estupro, alta de 6,5% em relação a 2022. A maioria das vítimas tem até 13 anos. Isso nos dá um indicativo de que essas pessoas estão sendo estupradas por pessoas conhecidas, pessoas que frequentam a residência da vítima. A vítima fica inibida de buscar ajuda e denunciar os fatos ocorridos. Mais de 7.100 casos de estupro foram registrados no estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano. Somente em junho, as denúncias cresceram 11% em relação ao mesmo período de 2023. São 1.236 casos, uma média de quase 2 estupros por hora. As penas para o crime de estupro podem variar de 6 a 20 anos de prisão. Veja agora outros destaques do dia. Explosão de barco no Rio Negro deixa mortos e feridos no Amazonas. Partidos oficializam candidaturas em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Venezuelanos vão às urnas amanhã depois de um tenso processo eleitoral. Nova pesquisa mostra Donald Trump 2 pontos à frente de Kamala Harris. Jogos Olímpicos têm o primeiro dia de pódios em Paris. Para o Brasil, um sábado de vitória na areia, derrotas nas quadras e decepção na piscina. E a apresentação do atacante Endrick para mais de 40 mil pessoas no estádio do Real Madrid. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. No Rio de Janeiro, a polícia investiga uma quadrilha suspeita de aplicar golpes em turistas. Os criminosos oferecem bebidas e enganam as vítimas na hora do pagamento. Um homem foi preso. Os alvos eram escolhidos num dos cartões postais mais famosos do Rio, a Praia de Copacabana. A preferência era por turistas que estivessem consumindo a tradicional bebida brasileira, a caipirinha. De acordo com a polícia, os criminosos se aproximam, intimidam a vítima e enchem o copo com bebida. Em seguida, obrigam a pagar pelo serviço que não havia sido pedido. Uma das vítimas foi um turista chileno de 32 anos. Em depoimento, ele contou que foi abordado por 3 homens e forçado a entregar o copo. Os criminosos cobraram R$20 e usaram a máquina de cartão para efetuar o pagamento. Ao ver o extrato bancário, o turista descobriu que havia perdido R$5.000. Situação que prejudica quem trabalha honestamente. Atrapalha até o turismo, porque eles saem daqui, vai para fora, vão falar sobre isso acontecido aqui. Um dos suspeitos foi preso. A polícia também identificou que os golpes são aplicados na Lapa, região boêmia do Rio de Janeiro, com muitos bares e restaurantes. Se atentar para o valor que é passado na maquininha, no cartão, seja de débito ou crédito, para evitar cair nesses golpes de estelionato. Aprenda a dizer não, né? Não quero, obrigado. E é o jeito mais prático de se evitar cair nesse tipo de golpe. De férias no Rio, a gaúcha Michele sabe que é preciso ficar atenta. Todo cuidado é pouco, é se cuidar, controlar, prestar atenção, não dar bobeira. Um incêndio destruiu parte do prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em Brasília. 3 pessoas ficaram feridas. 5 trabalhadores estavam dentro do prédio no momento em que o fogo começou. Nessas imagens, é possível ver 2 homens sendo resgatados pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros, no prédio em chamas. Outra pessoa foi socorrida no térreo com queimaduras nos pés. Em princípio, não há vítimas de óbito e não temos nenhuma vítima em gravidade. Pelo menos 4 andares do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foram atingidos pelas chamas. O Corpo de Bombeiros afirma que será necessário aguardar a perícia para saber a causa exata.
mas a suspeita é de que o incêndio tenha começado em um equipamento elétrico usado em obras de reforma do prédio. Nós trabalhamos com quase 200 pessoas nesse prédio. As vidas que estavam dentro do prédio, graças a Deus, foram salvas, já estão sob cuidados médicos e certamente nós vamos nos preocupar prioritariamente com eles e depois apuraremos quais são os danos materiais aqui absorvidos com esse grande incidente. Um casal e um cachorro morreram após um motel pegar fogo em Fortaleza na madrugada deste sábado. As causas do incêndio estão sendo investigadas. O casal, que era de Campina Grande, na Paraíba, estava hospedado com o cachorro no 10º andar. As chamas começaram por volta das 2 da manhã e se alastraram rapidamente. Os vizinhos ouviram os gritos de socorro. Meu Deus! O pessoal gritando, não sei se dá para ouvir. Eu já liguei logo para a polícia, para o corpo de bombeiro e já estava saindo bastante fumaça aqui no prédio. O homem morreu ao cair do apartamento de uma altura de mais de 30 metros. A mulher e o animal foram encontrados mortos no quarto. As imagens mostram a destruição do local após o incêndio. Vera veio de São Paulo. Estava hospedada no andar de cima e foi acordada com o alarme de incêndio. Foi tudo bem rapidinho, bem rápido. Foi assustador e a gente passou a noite aqui fora. Silvana também é de São Paulo e se assustou com as sirenes dos bombeiros. Nós descemos correndo e aí já tinha acontecido. A Defesa Civil de Fortaleza interditou 3 andares do edifício. Os apartamentos só serão liberados após a análise e emissão de laudo por profissionais credenciados. As causas do incêndio estão sendo investigadas. No estádio americano da Califórnia, milhares de bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal. O fogo atinge a região que historicamente é uma das mais afetadas por incêndios nessa época do ano. O vento forte e o tempo seco dificultam os trabalhos. Um homem foi preso, acusado de começar o incêndio. O Centro Nacional de Combate ao Fogo dos Estados Unidos informou que há 110 focos ativos em todo o país. Faltando 100 dias para a eleição americana, Kamala Harris está próxima de anunciar quem será o vice-presidente da chapa democrata. E Donald Trump afirmou que vai fazer novos comícios ao ar livre, mesmo depois da tentativa de assassinato. O ex-presidente disse que o serviço secreto é capaz de intensificar a operação de segurança durante seus comícios ao ar livre e que ninguém deveria interromper ou impedir a liberdade de expressão. No começo de julho, Trump sofreu um atentado a tiros enquanto discursava na Pensilvânia. O atirador foi baleado e morto. Neste sábado, Trump participou da maior convenção anual de criptomoedas. Ele discursou e foi a principal atração do evento. Ontem à noite, esteve em um evento religioso, onde classificou a candidata democrata como uma vice-presidente fracassada. A última pesquisa mostrou Trump com 49% das intenções de voto, 2 pontos percentuais à frente de Kamala Harris, que aparece com 47%. A democrata tem pouco tempo para estruturar toda a sua campanha. Fontes ligadas ao partido afirmaram que Kamala deve anunciar o vice-presidente da sua chapa na primeira semana de agosto. Os democratas próximos do processo dizem que o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o senador do Arizona, Mark Kelly, estão entre os principais candidatos ao posto. Hoje, a democrata esteve na cidade de Pittsfield, Massachusetts, onde fez um discurso para apoiadores. Nós somos azarões nessa corrida, mas é uma campanha movida pelo povo e temos ímpeto, afirmou Kamala. De volta ao Brasil, a pipa é uma diversão para crianças e adolescentes, mas também requer muita atenção. Brincar em locais próximos à rede elétrica pode ser muito arriscado. Durante as férias escolares, um dos passatempos preferidos das crianças é soltar pipa. Além do cerol, a brincadeira pode machucar quem está brincando perto da rede elétrica.
Foi o que aconteceu com Rafael Rodrigues, de 16 anos. O adolescente morreu ao tentar tirar uma pipa dos fios de alta tensão em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Nós temos sofrido bastante com essas ocorrências e a nossa ideia assim, é contar com o apoio da população para que diminua, para que não aconteça, para que a gente pratique a pipa do jeito certo, no lugar certo. Além do risco para quem empina pipa em locais inadequados, também há o prejuízo para o consumidor, que pode ter o fornecimento de energia interrompido. Aqui em Minas Gerais, somente em julho, 144 mil pessoas ficaram sem luz devido a falhas provocadas pelas pipas. Quase o mesmo número registrado nos primeiros 5 meses deste ano, quando 150 mil pessoas foram afetadas no estado. No Rio de Janeiro, houve 447 interrupções de energia por causa das pipas em 2024. 80 mil consumidores foram afetados. Em Pernambuco, foram registrados 347 casos e 120 mil pessoas foram atingidas. Quando a pipa está presa, ela pode causar um curto-circuito e a nossa proteção ela enxerga esse defeito e desliga todo mundo. Então, nesse circuito pode ter diversos clientes, né? Pode ter hospitais, pode ter bancos, departamento de polícia, tudo que tiver, né, nesse circuito será impactado por esse desligamento. A Delegacia de Homicídios investiga as mortes de 2 homens em uma operação policial na zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje, moradores da comunidade fizeram um protesto. O tiroteio aconteceu na comunidade da Muzema, na noite desta sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, traficantes atacaram uma equipe que patrulhava a região. As vítimas chegaram a ser levadas para o hospital, mas não resistiram. Após as mortes, moradores da comunidade fizeram uma manifestação e bloquearam a via principal. Pneus e pedaços de madeira foram incendiados. Uma mulher chegou a subir no blindado da Polícia Militar para impedir a entrada do veículo. O policial atirou, não quis saber que era morador. Atirou assim e não deu chance para eles correr. Munição e um fuzil foram apreendidos. As mortes na operação estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios. Segundo a Polícia Militar, os PMs envolvidos na ação usavam câmeras corporais. As imagens podem ajudar a esclarecer de onde partiram os tiros que atingiram os 2 homens. Os policiais envolvidos disseram que os 2 homens mortos na ação eram suspeitos. A última semana foi marcada por inúmeras operações em comunidades cariocas. O objetivo é combater milícias e traficantes que disputam territórios no estado. A gente não tem mais sossego, a gente quer paz. E agora há pouco, no começo da noite, o policiamento na comunidade da Muzema foi reforçado após novos protestos. Um ônibus chegou a ser usado pelos manifestantes para bloquear o trânsito, como a gente vê aí nas imagens. E lixeiras foram queimadas nas ruas. A pirataria de TV por assinatura está em alta no país. Esta semana, você acompanhou aqui no Jornal da Record a prisão em flagrante de 2 homens que ofereciam programação de TV aberta e fechada pela internet. Na reportagem de hoje, você vai ver que, para fugir da polícia, esses grupos criminosos hospedam no exterior os sites que distribuem esse conteúdo de forma ilegal. Na tela do celular, conteúdo transmitido de forma ilegal. Plataformas de streaming, canais de televisão aberta e fechada, filmes e séries sob demanda. Tudo isso por um pequeno valor mensal. São sites clandestinos que têm se popularizado cada vez mais no Brasil. Esse tipo de tecnologia é chamada IPTV, sigla em inglês para Internet Protocol Television. Na prática, um software que transmite conteúdo via internet. O serviço em si não é ilegal, desde que seja autorizado por quem tem os direitos autorais. O problema é que quadrilhas especializadas passaram a lucrar milhões de reais operando com a ajuda de servidores clandestinos. A equipe do Jornal da Record entrou em contato com alguns desses sites ilegais. Veja na conversa. A vendedora orienta nosso produtor, que se passava por cliente, a baixar um aplicativo. Depois do pagamento da taxa, ele receberia uma senha para ter acesso ao conteúdo. A chave Pix fornecida estava registrada em nome de um jovem de 22 anos, morador da região metropolitana de Belo Horizonte, provavelmente um laranja.
Entramos em contato com ele, mas não obtivemos resposta. Chamada encaminhada para a caixa postal. Grave seu recado agora. A JorPlay também não atende. O número que eles disponibilizam para contato, não é possível fazer contato. Eles costumam diluir, né, esses recebimentos em diversas contas, muitas vezes de laranjas, outras de pessoas que sabem que estão recebendo, mas rapidamente repassam adiante. A promotora de Carapicuíba, na Grande São Paulo, ofereceu denúncia contra um operador de IPTV que faturava por ano 7 milhões de reais. Cada um que se coloca dentro desse sistema de vendas, ele atua de duas maneiras, fazendo a revenda direta do produto para os consumidores finais e também angariando outros revendedores, de modo que ele vai ficar com porcentagem do que cada revendedor também consegue fazer de vendas. E isso vai se formando uma pirâmide. Esta mensagem é enviada por um desses integrantes que já ocupa o topo da pirâmide do grupo denunciado em Carapicuíba, mostra o nível de organização da quadrilha. Ela foi enviada para os revendedores do mercado de IPTV e determina uma alteração de valores como o mínimo que deve ser cobrado e um tabelamento de preços. Um dos grupos investigados possui mais de 22 mil listas ativas de clientes do serviço clandestino. O Ministério Público de Carapicuíba começou a investigação a partir dessa denúncia anônima sobre TV pirata. O denunciante cita uma pessoa que estaria faturando R$150 mil por mês com a prática ilegal e menciona ainda uma ligação com o tráfico de drogas. De acordo com a denúncia, o líder da quadrilha já é réu no estado de Goiás em outra ação penal e também investigado por oferecer serviços clandestinos. E ainda assim continuou persistindo. Não conseguimos ainda a prisão dele, justamente por ele ainda não ter nenhuma condenação definitiva transitada em julgado. Nesta conversa, ele debocha das tentativas de bloqueio da atividade criminosa. Ele diz que só conseguem derrubar o serviço por um tempo e, mais grave ainda, afirma que eles têm proteção. Muitos dos sites comercializados por esses grupos são hospedados no exterior, o que dificulta a fiscalização das autoridades do país. Segundo este especialista em direito penal, quem utiliza este serviço clandestino comete uma infração civil, mas quem comercializa o software comete um crime que fere a Lei Geral das Telecomunicações. Esse crime tem uma pena prevista de 2 a 4 anos e ela pode ser aumentada da metade em razão de prejuízo ao terceiro. A gente está falando de uma pena máxima de até 6 anos. Quando esse tipo de conduta de pirataria acontece por meio de um equipamento de telecomunicações, nós vamos lá e usamos o nosso poder para garantir que isso não aconteça, para que isso não funcione. Foi prevista a competência para a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, tomar medidas de proteção às obras que tenham proteção de direitos autorais. Nós temos um acordo de cooperação com a Ancine, então, claro que se a Ancine identificar qualquer conduta, qualquer ilegalidade no que diz respeito à divulgação de obras protegidas, nós estamos à disposição para tomar as medidas cabíveis para impedir esse tipo de transmissão desses conteúdos ilegais pelas redes de telecomunicações do Brasil. A produção do Jornal da Record entrou em contato com a Ancine, Agência Nacional do Cinema, para saber quais as medidas tomadas para proteger os direitos autorais lesados por essas quadrilhas. Mas até este momento a nossa equipe não obteve resposta. Em outra investigação do Ministério Público, também em Carapicuíba, foi encontrada essa central que distribui a programação por cabeamento e não por aplicativo, mas comete o mesmo crime. Para quem está na linha de frente ao combate a esse tipo de pirataria, é preciso que os consumidores se conscientizem que quem compra este serviço clandestino também está financiando o crime organizado. Se a população não se conscientizar que isso é um crime que traz muitos prejuízos às sociedades, que acaba fomentando outros, como também o tráfico de entorpecentes, vai ficar cada vez mais difícil o combate. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ser o nosso domingo? Ainda seco e ensolarado no centro do país. Cris, boa noite para você. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A massa de ar seco sobre a região central do Brasil impede a formação de nuvens carregadas no sudeste e centro-oeste neste domingo. No sul do país, a frente fria avança e espalha ar frio e chuva pelos 3 estados da região. No Rio Grande do Sul, o dia será nublado e chuvoso em Passo Fundo, Tramandaí e Santa Maria, sem risco de temporal.
São Paulo vai ter mudança no tempo na próxima semana. O domingo ainda será quente, com até 29 graus. A partir de segunda-feira, a frente fria avança pelo litoral paulista. O dia ainda deve ser de sol, mas com temperaturas mais baixas. Faz até 23. À noite pode garoar. Na terça pode chover a qualquer hora. À tarde, os termômetros marcam até 16 graus. Neste momento, a frente fria está sobre o litoral do Rio Grande do Sul. Pelas imagens de satélite, vemos nuvens carregadas associadas a ela. Amanhã, as pancadas de chuva seguem sobre uma pequena parte da região norte e o litoral do Nordeste. Em Porto Alegre, os termômetros marcam até 16 graus à tarde. No Rio de Janeiro, faz até 34. Em Brasília, 27. Em Salvador, 29. E até 38 em Rio Branco. Momento de interatividade, hora do Tempo Delivery. A primeira participação é da Beatriz. Ela é de Soretama, no Espírito Santo. Bem-vinda, Beatriz. A previsão indica chuva passageira no fim dos próximos dias. No domingo e na segunda, máxima de 27 graus. Na terça, faz até 28. Agora é a vez do Paulo, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Paulo. No domingo e na segunda pode chover a qualquer hora. As máximas ficam em torno ali dos 15, 16 graus. Na terça, o sol retorna, mas quase não esquenta. Faz até 17. Participe também do nosso Tempo Delivery. Escreva uma mensagem com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Depois, é só postar nas redes sociais. Cris, Leandro. Obrigada, Lidy. Veja a seguir, partidos oficializam candidaturas às prefeituras de São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. E veja também, seguem as buscas por desaparecidos após explosão de barco no Rio Negro, no Amazonas. Expectativa é de que 80% dos eleitores compareçam às urnas neste domingo na Venezuela, quase o dobro da última eleição. A convenção da federação formada por PSDB e Cidadania, que confirmou a candidatura do apresentador José Luiz da Atena à Prefeitura de São Paulo, foi marcada por muita confusão. Na entrada da Assembleia Legislativa, o caminho que levava ao auditório estava bloqueado, não por seguranças, mas por simpatizantes da candidatura de José Luiz da Atena à Prefeitura de São Paulo. Eles impediam que tucanos contrários à indicação entrassem no auditório onde seria realizada a convenção. Com apitos e cornetas, os manifestantes lotaram os corredores da Assembleia, em protesto contra a decisão do Colegiado Nacional da Federação PSDB Cidadania de ratificar a candidatura de Datena. A confirmação do nome do apresentador aprofundou o racha no PSDB, que já tinha provocado até uma debandada de tucanos para outros partidos. A situação ficou tensa e a polícia militar teve que intervir. Houve troca de empurrões até que o corredor fosse liberado. Perto do auditório, mais confusão entre PMs e manifestantes. Quando os ânimos se acalmaram, a convenção começou com o auditório lotado de filiados e simpatizantes. José Luiz da Atena tem 67 anos. Esta é a terceira vez que ele se coloca como candidato a prefeito da capital paulista. Em 2016 e em 2020, ele retirou a candidatura, preferindo continuar na carreira de apresentador. Hoje, ao lado do presidente nacional do partido, Marconi Perillo, e do candidato a vice, José Aníbal, ele disse que desta vez não vai recuar. Parece que eu nasci para este dia. Parece que meus 67 anos de vida me prepararam para esse dia. Para esse dia que vai pregar a união. O candidato a vice, José Aníbal, falou sobre uma das prioridades, a formação profissional de jovens. Aumentar muito as possibilidades de qualificação profissional dessa nossa juventude que está aí. Nós não podemos queimar mais uma geração de jovens do Brasil. Na saída, o candidato da Atena veio até o portão, onde estavam todos os opositores dele. E aqui começou uma outra discussão. Depois de alguns minutos de bate-boca e insultos de lado a lado, Datena foi convencido a entrar no carro
e sair da Assembleia. O PSB confirmou hoje a deputada Tabata Amaral como candidata do partido à Prefeitura de São Paulo. O nome do vice ainda não foi definido. Uma votação interna pouco antes do início da convenção confirmou por unanimidade o nome de Tabata Amaral como cabeça de chapa do PSB na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O encontro realizado na quadra de uma escola de samba reuniu a cúpula do partido e também definiu 56 candidatos a vereador. Conto com vocês, vamos embora, viva o PSB, é 40 e agora está só começando. Nomes de destaque da sigla, como o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participaram da convenção. E a Tabata tem um compromisso, que é compromisso de vida, que é fazer do mandato um instrumento para trabalhar e melhorar a vida da nossa população. Tabata Amaral tem 30 anos de idade e disputa a Prefeitura de São Paulo pela primeira vez. Nascida na capital paulista, Tabata está no segundo mandato como deputada federal. O nome do vice ainda não foi definido. Que o nosso time é o melhor, o nosso projeto é o melhor e é o eleitor quem vai decidir. Esse é um projeto que coloca São Paulo na frente. O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, recebeu hoje apoio de 2 partidos. O Solidariedade fez a convenção neste sábado para oficializar o apoio ao prefeito Ricardo Nunes. Hoje também o Podemos decidiu em convenção com lideranças partidárias o apoio à candidatura do atual prefeito. Além do prefeito Ricardo Nunes, que ainda não foi oficializado em convenção pelo MDB, outros 4 pré-candidatos ainda devem ser confirmados pelos partidos. Pablo Marçal, pelo PRTB, Fernando Fantauzi, do Democracia Cristã, Ricardo Senesi, da Unidade Popular e João Pimenta, do PCO. PT e MDB realizaram convenções e confirmaram os nomes que vão disputar a Prefeitura de Porto Alegre. A convenção do MDB também reuniu o PP, o PSD e o PRD, que vão apoiar o atual prefeito Sebastião Melo, que busca a reeleição. Nós só somos candidatos para fazer mais. Se fosse para fazer o mesmo, eu não seria candidato de novo. É uma eleição que nós temos que trabalhar muito para estar no segundo turno. A candidata a vice será a tenente-coronel do Exército, Betina Vorme, indicada pelo PL, que realizou a convenção ontem com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sebastião Melo é advogado e antes de assumir a prefeitura de Porto Alegre em 2020, foi vereador e vice-prefeito e deputado estadual. O Podemos e o Solidariedade também vão fazer parte da coligação. Também hoje aconteceu a convenção do PT, que definiu a professora e deputada federal Maria do Rosário como candidata à Prefeitura de Porto Alegre. Também estão na chapa o PCdoB, PV, Rede Sustentabilidade, Avante e o PSOL, que indicou a vice, Tamires Filgueiras, servidora pública da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um programa de oportunidades, Luciana, que a gente faz quando pensa em Porto Alegre como uma cidade que não pode mais viver a estagnação econômica que ela está vivendo. Além de MDB e PT, o PSTU já confirmou a auxiliar de enfermagem Fabiana Sanguiné como candidata a prefeita e o professor Regis Etur como vice. Nos próximos dias, devem ser confirmadas as candidaturas do deputado federal Felipe Camusato, do Novo, da deputada estadual Juliana Brizola, do PDT, e do também deputado estadual Tiago Duarte, do União Brasil. A Federação PSDB Cidadania também vai realizar convenção, mas ainda não tem candidato definido. O MDB confirmou hoje, em convenção, Gabriel Azevedo como candidato do partido à Prefeitura de Belo Horizonte.
Gabriel Azevedo tem 38 anos, é jornalista, publicitário e advogado. Foi eleito vereador de Belo Horizonte pela primeira vez em 2016 e foi reeleito em 2020. Em 2023, assumiu a presidência do Legislativo Municipal. Nós vamos driblar o desconhecimento, vamos driblar também a desesperança de uma cidade que está muito abandonada para mostrar que dá para sonhar com dias muito melhores. Gabriel Azevedo é o segundo candidato a ser confirmado na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. O vice vai ser Paulo Brant, do PSB. Na semana passada, o prefeito Fuad Noman oficializou a busca pela reeleição. Até dia 5, os partidos precisam formalizar as candidaturas. Neste domingo, a convenção do PSTU deve confirmar a candidatura de Anderson Rocha. Outros 8 candidatos devem ser confirmados na semana que vem. Bruno Engler, do PL, Mauro Tramonte, do Republicanos, Rogério Correia, do PT, Duda Salaber, do PDT, Carlos Viana, do Podemos, Luísa Barreto, do Novo, Lourdes Francisco, do PCO e Indira Xavier, da Unidade Popular. Veja a seguir. Ao menos 12 pessoas morrem em bombardeios contra a região controlada por Israel. E você vai ver também, lei estabelece regras para a venda de cães e gatos em São Paulo. Futebol feminino do Brasil treina em busca do ouro inédito. Na Venezuela, a expectativa é de que 80% dos eleitores compareçam às urnas nesse domingo, Cris. Os principais candidatos são o atual presidente Nicolás Maduro, que tenta o 3º mandato, e Edmundo González Urrutia, candidato da oposição, que lidera as intenções de voto. Na véspera da eleição, ainda há um temor de possíveis confrontos entre governistas e opositores. Este homem diz que está preocupado com o que pode acontecer depois que os resultados forem divulgados. Confrontação sempre vai haver, de lado e lado. Embora o voto não seja obrigatório, a expectativa para amanhã é de que 80% dos eleitores compareçam às urnas. Nas eleições de 2018, o índice de comparecimento foi de 46%. Uma nova pesquisa divulgada nesta sexta-feira mostra que Edmundo González Urrutia tem quase 52% das intenções de voto contra 44% de Nicolás Maduro, que tenta o 3º mandato. O levantamento também revelou que mais da metade dos entrevistados têm confiança de que as eleições serão transparentes. Outros 32% não confiam e 13% não souberam dizer. Os resultados de todas as urnas do país serão enviados eletronicamente para este prédio em Caracas, onde funciona o Centro Nacional Eleitoral. É aqui também que será divulgado o resultado final da eleição. A expectativa é de que isso aconteça até a meia-noite de amanhã, que seria 1 da manhã no horário de Brasília. As urnas eletrônicas emitem um comprovante que é depositado nesta outra. Para votar, basta apresentar uma carteira de identidade, o que, segundo a oposição, abre a possibilidade de inúmeras fraudes. Para garantir que o processo seja democrático, observadores internacionais estão no país. Mas ex-presidentes da América Latina que tentaram chegar à Venezuela ontem, a partir do Panamá, afirmaram que o voo em que estavam foi suspenso pelo atual regime, o que o governo nega. Hoje, Maduro afirmou que os ex-presidentes latinos sabem que são personas non gratas, ou seja, não eram bem-vindos na Venezuela. O governo venezuelano determinou o fechamento das fronteiras do país. A proibição passou a valer nesta sexta-feira. A medida deve afetar venezuelanos que vivem no Brasil e não vão conseguir votar. As fronteiras devem ficar fechadas até amanhã de segunda-feira, determina o decreto publicado na Gazeta Oficial da Venezuela. Segundo o documento, o fechamento foi necessário para evitar a ação de pessoas que possam representar ameaça à segurança nacional por conta das eleições presidenciais de domingo.
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que a Embaixada Brasileira em Caracas está à disposição dos brasileiros que estão em solo venezuelano, caso haja necessidade. Já o Exército do Brasil afirmou que acompanha a situação, mas negou que tenha reforçado a segurança do lado brasileiro da fronteira. A medida adotada por Nicolás Maduro foi vista com preocupação pela comunidade internacional. O temor é de que o processo eleitoral venezuelano não seja transparente ou que o presidente, que busca seu terceiro mandato consecutivo, não deixe o cargo nem aceite o resultado caso perca nas urnas. Nos últimos dias, Maduro afirmou que pode haver um banho de sangue no país caso ele não seja reeleito. O presidente venezuelano rejeitou a presença de observadores internacionais e disse que a Venezuela possui o melhor sistema eleitoral do mundo, enquanto países como Colômbia e Brasil não teriam urnas auditáveis. A fala já foi desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que cancelou o envio de observadores brasileiros ao país. Ainda assim, o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, seguiu viagem e está em solo venezuelano. Nessa sexta-feira, ele se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil. Nas redes sociais, Gil escreveu que ambos discutiram a relevância das eleições e o clima de paz atualmente na Venezuela. O governo de São Paulo publicou este mês uma lei que estabelece novas regras para a venda de cães e gatos no estado. O Jornal da Record visitou lojas que comercializam animais e registrou irregularidades que mostram o descumprimento da lei. Pela lei sancionada pelo governo de São Paulo, cães e gatos só podem ser vendidos com idade mínima de 4 meses, já castrados, vacinados e microchipados, com exceção de cães policiais e de assistência. Com uma câmera escondida, flagramos várias irregularidades em lojas da Grande São Paulo neste sábado. Quanto tempo tem esse aqui, moça? São 3 meses. Algum desses aqui é castrado já não, né? Não, por causa da idade. A nova lei estabelece ainda outras regras para a comercialização de animais, como os filhotes precisam conviver com suas mães por pelo menos 6 semanas. Está proibida a exposição de cães e gatos em vitrines, além de não ser mais permitida a venda dos animais por pessoas físicas. A ideia é que todas essas mudanças consigam garantir o bem-estar e o controle populacional dos animais. Para especialistas, a criação e a venda de animais de forma indevida podem propagar doenças entre os bichos e seres humanos. Outro objetivo é evitar os maus-tratos, principalmente as fêmeas, usadas para a reprodução. Mal cuidadas, com doenças, muitas vezes sem pelos, repletas de sarna, animais subnutridos. Carolina preferiu adotar do que comprar uma cachorrinha. A Amora tem 5 anos, é muito saudável e o xodó da família. Ela não é uma cachorra reativa, ela não é uma cachorra muito tranquila, ela tem qualidade de vida, tá doida para ir para o parque. 3 pessoas morreram hoje na explosão de um barco no interior do Amazonas. Ainda há desaparecidos. 59 passageiros resgatados se jogaram no Rio Negro para tentar escapar do fogo. A única luz no meio da escuridão do Rio Negro era o barco em chamas. Nós estamos aqui para tentar resgatar, ver se tem alguém. A embarcação saiu de Manaus por volta de 7 horas da noite de ontem, com destino a Santa Isabel do Rio Negro, no interior do Amazonas. Um trajeto de mais de 600 quilômetros. São 2 dias de viagem pelo rio. Mais de 60 pessoas estavam a bordo, incluindo crianças e idosos. O fogo começou perto da comunidade ribeirinha Santa Maria, que fica a 4 horas de Manaus. Durante todo o sábado, equipes de resgate trouxeram as vítimas aqui para o Porto São Raimundo, em Manaus. Algumas sofreram queimaduras no corpo e foram levadas para hospitais da capital. Muitos sobreviventes chegaram assustados e contaram que os passageiros se jogaram no rio para tentar escapar da explosão. Marinete estava na embarcação com os netos de 17 anos e 3 anos e a bisneta de 8 meses. Muito triste. Eu vendo muita criança gritando sem a gente poder fazer nada.
Este homem que navegava pelo rio hoje cedo viu o barco que explodiu. Passou lá por volta de 6 da manhã, ainda estava queimando o barco lá. Equipes de resgate continuam as buscas por passageiros desaparecidos. O meu marido já chegou à embarcação, a última embarcação que eu tinha esperança de ele estar junto, ele não veio na embarcação e agora eu não tenho nenhuma informação. Bombardeios foram registrados hoje em uma das cidades das colinas de Golã, que é controlada por Israel. Pelo menos 12 pessoas morreram. O ataque com foguetes atingiu um campo de futebol onde crianças e adolescentes israelenses jogavam. A área dos bombardeios fica ao norte de Israel e ao sul do Líbano. O exército israelense culpou os terroristas do grupo libanês Hezbollah pelo ataque e prometeu retaliação. Segundo as forças de defesa de Israel, esse foi o ataque mais mortal contra civis israelenses desde os atentados do Hamas, em 7 de outubro do ano passado. Em Tel Aviv, manifestantes voltaram a pedir a libertação de reféns que ainda estão em poder dos terroristas. Também hoje, Israel realizou novas ofensivas em Gaza. Os bombardeios atingiram uma escola usada como centro de comando do Hamas. Desde o início da guerra, o grupo terrorista tem usado civis como escudos humanos. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. O Domingo Espetacular embarca numa viagem inédita. Pela primeira vez, uma equipe de TV passa 24 horas dentro de um submarino da Marinha Brasileira. O navio de guerra tem capacidade para lançar até 18 torpedos. Como é a rotina dos marinheiros no fundo do mar? A história do Gari que emocionou o Brasil depois que um vídeo dele viralizou na internet. Olá, cara! Seu Isaac trabalhou duro para transformar a vida da família e o esforço deu certo. O filho cursa medicina na Universidade Federal do Paraná. Um relato inspirador. O Domingo Espetacular mostra os personagens por trás de um flagrante de violência. Quem é o lutador de jiu-jitsu suspeito de matar um idoso de 91 anos? O crime foi registrado por câmeras de segurança. O lutador está preso, mas a família da vítima está revoltada porque a defesa alega que ele tem problemas mentais e suspendeu a ação penal de homicídio. É no Domingo Espetacular, depois do Canta Comigo Team 5. Incêndios no Pantanal já destruíram nos últimos meses o equivalente a 800 mil campos de futebol. Em alguns locais, biólogos e médicos veterinários dão comida a animais silvestres que sofrem com a escassez de alimentos. Estas imagens de uma câmera que faz o monitoramento de animais em áreas do Pantanal mostram um bando de catetos em busca de alimento. Por outra câmera, o flagrante é de um cervo do Pantanal, que se alimenta de ovos, frutas e verduras logo pela manhã. O ambiente foi preparado por biólogos e médicos veterinários, que fazem o resgate de fauna em áreas incendiadas do Pantanal. O fogo na vegetação já consumiu uma área superior a 800 mil campos de futebol. Mato Grosso do Sul concentra mais de 80% da parte incendiada. Na fronteira com a Bolívia, militares monitoram o avanço do fogo, que coloca em risco a Serra do Amolar, uma das áreas mais preservadas da região, no município de Corumbá. Os incêndios no Pantanal avançaram muito nos últimos dias por causa da baixa umidade do ar. 5% de toda a região pantaneira já foi consumida pelo fogo. Com imagens de satélite, a Polícia Militar Ambiental fiscaliza áreas que podem ter agravado a situação das queimadas. Em 30 localidades foi confirmada a participação humana nos focos de incêndio. Nesse período de estiagem, a colocação de fogo na vegetação é proibida e caracteriza crime ambiental, sob pena de multa e prisão. Esse fogo ele pode se alastrar e criar um incêndio em grandes proporções e ocasionar grandes desastres ambientais, como o que está acontecendo no Pantanal. Belém se prepara para receber um dos eventos mais importantes da história do Pará. É a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30. O encontro, que acontece no ano que vem, já está transformando a capital dos paraenses.
As obras estão por toda a cidade. São avenidas refeitas, prédios em construção e canais de água alargados. Até o famoso Porto de Belém está sendo reformado e ampliado. Tudo para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. 50 mil pessoas são esperadas durante o evento, em novembro de 2025, que vai reunir líderes mundiais, especialistas e ativistas para debater soluções para o futuro do planeta. Esse daqui é um dos maiores canteiros de obras em Belém para a COP30. O investimento é de mais de 310 milhões de reais dos governos federal e estadual. A área em construção tem quase 30 mil metros quadrados. São mais de 200 operários trabalhando diariamente aqui. Apenas no que será a nova doca, são 8 estações fixas de trabalho. Além de uma grande área de lazer para os turistas e moradores, o projeto prevê a revitalização de todo o sistema de drenagem de esgoto e escoamento de água da chuva, que deve acabar com alagamentos. A previsão é que fique assim. Os investimentos somam mais de 4 bilhões de reais. Recursos são destinados diretamente para melhorias em infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento urbano. Para qualificar a mão de obra para a COP30, o governo do Pará começou a capacitar 12 mil trabalhadores em mais de 60 cursos de qualificação, em várias áreas como turismo, segurança e alimentação. Em toda a região amazônica vivem cerca de 29 milhões de habitantes, 9 milhões só no Pará. Avanços que vão beneficiar comunidades quilombolas, indígenas e os ribeirinhos. Todos participarão da primeira cúpula do clima, realizada em uma cidade da Amazônia. A COP é hoje o principal evento para falar de mudanças climáticas no mundo. As pessoas vão trazer também todas as suas vivências, os seus problemas, quais são as ações que estão afetando, e aí pode gerar um debate muito maior e muito mais rico, pensando em mudanças climáticas mundiais. Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, das cidades, Jader Filho, e o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, vistoriaram esta semana o andamento de algumas obras. Nós temos um conjunto de 29 obras. Destas 29, 24 estão contratadas e em execução. Eu estive aqui na última visita, a obra está bastante acelerada, no ritmo forte. Eu acho que nós vamos ter em breve a alegria de ver esse equipamento, que não tenho dúvida, dará orgulho não só ao povo de Belém, ao povo do Pará, mas dará orgulho ao povo brasileiro. A umidade do ar despencou em vários estados do país. Em Goiânia, por exemplo, não chove há mais de 3 meses. Em dias muito secos, os cuidados com a saúde devem ser redobrados, principalmente para quem já tem problemas respiratórios. Em Goiânia, hoje, os termômetros oscilaram 20 graus em poucas horas. No início da manhã, marcavam 12 graus. E no meio da tarde, as temperaturas subiram para 32 graus. Coloca a blusa ali, depois já tem que tirar. A umidade do ar despencou e chegou a 15%. Eu venho aqui há desde 20 anos de idade, estou com 70. E tá diferente, né? Já mudou muito. Em Goiânia, já são 100 dias sem chuva. E a estiagem deve durar ainda um bom tempo. A previsão de meteorologistas é que o período chuvoso só vai começar em meados de outubro. E não é só em Goiás. O bloqueio atmosférico que derruba a umidade do ar afeta praticamente todo o interior do Brasil. A situação é mais grave na região centro-oeste e em parte dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rondônia. A gente tem principalmente agravos das doenças mais alérgicas, propriamente dito. Hidratação, não só aumentar o consumo de líquido, hidratação de mucosa de nariz, né, com um sorinho, hidratação às vezes até com aqueles umidificadores. A Aline veio bem preparada para passar uma tarde no parque com a Ana Luísa. Já com 2 litros de água para a gente passar mais ou menos aqui 1h30, aí para mim e para ela. Segunda-feira tem estreia da novela Força de Mulher, aqui na tela da Record. A trama conta a história de uma mãe que transformou dor em força. Um enredo que em tudo se assemelha ao cotidiano de superação vivido em tantos lares brasileiros, né, Cris? Como esses, que você vai ver agora. As fotografias contam a história de amor e de união entre Beatriz e José, ela do Ceará, ele de São Paulo.
Foram 11 anos casados até que Beatriz enfrentou o maior desafio da vida dela: a morte de câncer do marido quando os 3 filhos ainda eram pequenos. Imagina você ter o papel da mãe e do pai ao mesmo tempo, que eu tento sempre fazer as duas coisas, né? A Karina passou pela mesma situação depois de perder o marido Ricardo, vítima de um infarto. Por mais que eu tivesse amigos, eu tive muitas pessoas à minha volta, muita gente me dando colo e falando chora. E eu falava, gente, eu não posso chorar. Se eu chorar, eles vão sofrer. As dificuldades que muitas de nós enfrentamos na vida real são retratadas na nova novela da Record, Força de Mulher, que estreia segunda-feira. Ao longo da história, a personagem principal, que é mãe e viúva, aprende a superar desafios e lutar cada vez mais pelos filhos. Tudo tinha começado muito bem e nós estávamos apaixonadinhas. Até logo, meu bebê. A protagonista Bahar se apaixona por Sarp, mas tudo muda quando o marido morre em um acidente misterioso. O drama e a força de uma mulher que não se abala, mesmo com tantos problemas pelo caminho. A novela, gravada em Istambul, vai ser exibida pela primeira vez na TV aberta. O que é sempre difícil? Criar os filhos sozinha. Este especialista destaca a qualidade da produção turca, que já recebeu diversos prêmios internacionais. O mais interessante é que ela já tem uma repercussão muito grande lá fora. Ela já passou em mais de 40 países. E todos com boa aceitação. Beatriz, que sempre gostou de novelas, assistiu à trama em uma plataforma digital e revela que se inspirou no enredo de Força de Mulher para dar ânimo nesse recomeço sem o companheiro. E eu fiquei impressionada como ela tratava aquela emoção, ela não deixava transparecer para os filhos. Com certeza eu vou querer assistir. É um conteúdo muito lindo. A novela Força de Mulher estreia na Record na segunda-feira, dia 29, às 9 da noite. Chega, eu vou te dar meu telefone, mas senta. 43 mil torcedores do Real Madrid foram hoje ao estádio Santiago Bernabéu receber o atacante brasileiro Endrick. O jogador completou 18 anos há uma semana e nesse sábado recebeu a camisa de número 16 do clube espanhol. Endrick se emocionou. Estou muito feliz porque desde criança sempre fui torcedor do Real Madrid. E hoje vou jogar pelo Madrid. Endrick vai jogar ao lado dos brasileiros Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão. Florentino Pérez, presidente do clube, diz que ele nasceu para vestir a camisa do Real Madrid. Endrick foi destaque do Palmeiras no título do Campeonato Brasileiro do ano passado, desempenho que o levou à seleção. Entre tantos astros, o atacante ainda vai jogar ao lado do francês Mbappé, que foi apresentado recentemente e é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Estou ciente que eu vou aprender muito aqui, tem jogadores fantásticos, então a minha cabeça está em aprender, aprender com todos os jogadores, poder ajudá-los dentro ou fora de campo. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Fique agora com Heróis Eternos e logo depois os melhores momentos de A Rainha da Pérsia. Tem super tela com o filme Agente Imperdível. Ótima noite para você. Boa noite e a gente se vê.